Amém, povo de Deus, tudo bom? Eu sou o Padre Vitor Chaves e esse é o meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a segunda via da vida espiritual, que é a via unitiva ou o estágio de imitação de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, se você não assistiu o primeiro vídeo sobre a via purgativa ou o estágio de purificação, eu vou deixar nos cards aqui em algum lugar. Assista ao vídeo e depois volte para esse. E não se esqueça, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos ao vídeo? E hoje vamos falar da via iluminativa, lembrando desse nosso processo de caminhada em direção à santidade ou à união com Deus. Lembra do primeiro vídeo, o primeiro estágio de purificação? Chegou o momento de falarmos do segundo momento, do segundo estágio, que é a via iluminativa. Então, tendo purificado a alma, de todas as más inclinações, dos pecados mortais, dos pecados veniais, é momento de continuar seguindo. E Santa Teresa vai chamar no livro Castelo Interior na Alma, nas terceiras moradas, as almas em progresso. Enquanto os que vivem a via purgativa são chamados de iniciantes, ou melhor, principiantes, nesse momento, as pessoas que estão nesse caminho, nesse itinerário, são chamados de almas em progresso, tendo abandonado os pecados, a vida de impurezas, agora é hora de se iluminar. Passada a purificação por penitências, longas meditações, é momento de adornar a alma com as virtudes morais. Por isso, esse é o momento de se iluminar. A via iluminativa é o momento de imitar nosso Senhor Jesus Cristo nas práticas das virtudes morais. Ele que é a luz do mundo, Quem o segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então nós podemos nos perguntar, a quem convém essa segunda via? Quando eu percebo que eu já estou na segunda via e deixei para trás a primeira via purgativa? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, qual o programa correto de seguir nessa via iluminativa? E terceiro, quais são as virtudes que precisamos cultivar nessa segunda via? Como a via iluminativa consiste na imitação de nosso Senhor Jesus Cristo, é preciso esforço para praticar 3 condições para entrar nela. Primeira condição, é necessário ter alcançado uma purificação da alma adequada para poder começar um progresso na caminhada rumo à santidade. Segundo, além disso, de purificar a alma, é preciso ter vencido as más inclinações ou as más paixões, para poder conseguir se aproximar de Cristo a ponto de substituir tudo que é vicioso por questões virtuosas, pelas próprias virtudes que Jesus nos ensina. E terceiro, é preciso adquirir pela meditação convicções profundas sobre as verdades de fé reveladas pelo próprio Senhor Jesus e também por aquilo que nos ensina a Igreja. Exercitar a nossa piedade, exercitar a nossa oração para se aproximar cada vez mais de Jesus Cristo. E quanto ao programa, ou seja, o itinerário dessa segunda via, do estágio de imitação de Jesus, é preciso se lançar ao conhecimento, dedicar tempo à leitura, à meditação da Palavra de Deus. Esse é o primeiro passo, porque o conhecimento conduz ao amor. Eu amo aquilo que eu conheço. E aquilo que eu conheço de Deus, que é revelado por Ele, a partir do conhecimento, começa a ser também alvo de meu amor. Então, o conhecimento leva ao amor. O amor leva à imitação de Cristo. E a imitação leva à santidade. Esse deve ser o itinerário do segundo estágio, da imitação das virtudes morais, da imitação da vida de Cristo. Conhecer para amar, amar para imitar, imitar para se santificar. E agora é hora de falarmos sobre as virtudes que são próprias deste estágio, desse segundo estágio da via iluminativa. Mas antes de falar de virtude, eu queria fazer uma pergunta, porque falar de virtude é preciso também falar dos vícios.
eu queria perguntar para você, o que são os vícios? Segundo São Tomás de Aquino, vícios são um hábito operacional mau, aquilo que é habitual meu, atos que são habituais, mas que me esvaziam ou me levam ao mal. Ao passo que as virtudes são o oposto dos vícios. Virtude, segundo também São Tomás de Aquino, é um hábito operacional bom. Então tudo que é virtuoso em mim é um hábito concreto que eu cultivo diariamente, que me leva a imitar Jesus Cristo e é moralmente bom. Uma coisa para nos ajudar a diferenciar as almas principiantes e as almas em progresso, principiante do estágio purgativo e as em progresso do estágio iluminativo. Enquanto as almas do estágio purgativo lutam pela mortificação e pela purificação da alma, e o seu esforço habitual é este, evitar os pecados para progredir na vida de santidade, quem habita o segundo momento, ou o segundo estágio da vida iluminativa, são as pessoas que não só lutam para evitar os pecados mortais e também veniais, mas são também as pessoas que conseguem com facilidade ou com favores divinos adornar a sua alma com as virtudes. Por isso, a prática das virtudes está justamente neste segundo estágio da via iluminativa, do itinerário para a nossa santidade. Então, as virtudes, sendo um hábito operacional bom, vão combater em nós aquilo que é vicioso e aquilo que quer causar em nós impurezas e assim ferir o nosso coração. Por isso, a pessoa que deseja trilhar o caminho de santidade precisa, neste segundo momento, mais que evitar os pecados mortais e veniais, é também adquirir e praticar as virtudes cristãs. E hoje eu quero falar de 4 virtudes que adornam e fortalecem a nossa alma no cumprimento da palavra de Deus e também no nosso seguimento e no caminho para a santidade. São elas a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. O Catecismo da Igreja Católica fala que as virtudes, essas 4 virtudes, a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança, são chamadas de virtudes cardeais. Pelo nosso esforço de ascese, de subida, nós conseguimos adquiri-las, uma vez também que a fé nos auxilia no seu cumprimento. E falando da primeira virtude, a virtude da prudência, segundo São Tomás de Aquino, ela é a mãe de todas as virtudes. A prudência seria um olhar ao todo, o uso da razão para a nossa santificação. Então, ser prudente é ter um olhar de circunspecção, segundo o Santo Tomás de Aquino. É um olhar que me permite ver o todo, olhar toda a realidade e analisar com prudência. Essa é a mãe de todas as virtudes e ela é indispensável para a vida de santidade. Uma coisa muito interessante dessa virtude é que ela nos propriamente ligada ao uso da razão, mas não somente por vontade humana. A prudência é o uso da razão iluminado pela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a graça de Deus ilumina a nossa consciência e nós, por esse relacionamento, graça de Deus e consciência minha, consigo ser prudente de forma a evitar a vida de pecado. A virtude da justiça está ligada, ela reside na vontade e regula os nossos deveres religiosos também com o próximo. Praticar a justiça é justamente colocar em prática a obediência, saber ser justo consigo mesmo e também com o próximo. É a virtude da religiosidade e a virtude da obediência. Nós crescemos religiosamente e obedientemente a Deus, colocando em prática a virtude da justiça. É saber reconhecer quais são as nossas fraquezas e também quais são as nossas qualidades. Ser justo consigo, ser obediente e justo também com as pessoas que estão ao nosso redor. E só mais uma coisa muito interessante sobre a virtude da justiça é que a sua excelência, a sua grandiosidade, faz reinar, tanto na vida pessoal quanto na vida social, a ordem, a paz e também o cumprimento da justiça divina. Aquele que está aberto às coisas de Deus e à voz do Senhor, pela obediência, faz com que a justiça de nosso Deus também se instale em nosso meio, tanto no âmbito pessoal, como no âmbito também social,
e espiritual. A virtude da fortaleza, ou chamada virtude da força da alma, ou força do caráter, ou robusteza da alma, é a virtude sobrenatural que me ajuda na procura árdua de fazer o bem, de ser forte. Por isso é preciso cultivar dentro de nós essa força que o próprio Deus nos garante. Aliadas à virtude da fortaleza, temos 3 virtudes que para nós servem como um trampolim para a vida de santidade. Então nós temos essas 3 virtudes que se unem em fortaleza para nos santificar melhor, que é a virtude da magnanimidade, da magnificência e também a virtude da paciência. São as virtudes da grandeza da alma, da força da alma, da pureza do coração e da paciência de ter a capacidade de esperar as demoras de Deus, a paciência para suportar os sofrimentos físicos e também os sofrimentos morais que muitas vezes enfrentamos na vida. Por fim, temos a virtude da temperança, que é a virtude do tempero certo nas coisas, é o equilíbrio, é ordenar bem os nossos impulsos. Essa virtude, ela combate os vícios e os pecados contra a castidade e também nos ordena a viver uma vida afetiva e sexual de forma digna e direcionada para as coisas de Deus. Essa virtude é tão bonita e tão importante para a nossa vida porque ela nos ajuda a moderar a nossa vida com os prazeres sensíveis, sobretudo no gosto e no tato. Então é a virtude que me ajuda no equilíbrio humano, afetivo e nos relacionamentos que temos. É uma virtude muito importante para a nossa vida espiritual. E como eu falei no início sobre as virtudes, que elas são hábitos operacionais bons, elas precisam ser concretas em nossa vida. Então a prática da prudência, a prática da fortaleza, a prática da justiça e também da temperança precisam encontrar vias concretas no meu dia a dia como exercício para ajudar a perpetuar essa imitação de Cristo, a perpetuar a prática das virtudes dentro da minha vida para chegar à santidade. Eu preciso ser virtuoso e preciso fazer também no concreto. Mas, padre, como então colocar em prática a virtude da temperança de forma concreta? Eu queria dar uma dica para você muito simples. Pelo jejum. Isso mesmo, né? Às vezes as pessoas transformam o jejum em uma moeda de troca, uma barganha com Deus. Fazem assim, né? Ah, Senhor, eu vou jejuar e em troca o Senhor vai me dar tal graça para que eu consiga ser feliz e atingir as minhas vontades. Eu jejuo e o Senhor me dá isso. Não, o jejum ele não serve como uma moeda de troca. Certamente existem muitas graças que nós alcançamos pela prática das virtudes e também pela mortificação. Mas o jejum serve justamente para mortificar a nossa vontade, dizendo que a espiritualidade também conta, não só a vontade. Por exemplo, ter fome é um impulso nosso, todo mundo tem fome, não é isso? E quando tem fome, você já corre lá na geladeira em algum outro lugar e come, faz uma boquinha e um lanchinho. Mas, se você fizer uso da razão, iluminada pela graça de Deus, e falar não ao impulso da fome, você vai começar a dominar sobre as suas vontades, em vez das vontades dominar sobre você. Quando você jejua, você diz não ao seu impulso natural de comer. E assim, essa atitude, né, de domar a vontade, aos poucos, passa também para as outras áreas sensíveis da nossa vida. O jejum me ensina a domar as minhas vontades físicas e assim também eu vou conseguir aos poucos domar todos os impulsos que nós temos, sejam sexuais, sejam do tato, né, do gosto, da fome ou até mesmo da língua, sabia disso? E assim como a fortaleza, na justiça da temperança, outras 3 virtudes somadas a ela dão uma força muito grande no seguimento de Jesus na vida de santidade. Quando nós unimos a temperança à virtude da castidade, da humildade e da mansidão, nós conseguimos alcançar uma pureza de coração muito grande. Por isso, amados irmãos, na prática das virtudes, nós precisamos trazê-las para a nossa vida concreta e cotidiana. É preciso praticar a castidade para aqueles que são jovens, é preciso praticar, cultivar as virtudes para ser casto, puro, conseguir domar e regular as vontades e as más inclinações.
Isso também na vida de casado. É possível e preciso também viver a castidade dentro do casamento. E também ser humilde e ser manso, porque é o que Jesus nos convida a ser, né? Aprender de mim, porque sou manso e humilde de coração. Por isso, amados irmãos, neste segundo estágio da vida espiritual, é o momento de se inflamar com o fogo do amor de Deus. Lembra da parábola da fogueira que São João da Cruz conta no seu livro Noite Escura da Fé? Passada a purificação, é o momento de iluminar-se. Então, aquelas almas em progresso que vivem nesse estágio adornam a sua alma com virtudes, como uma mulher, como uma noiva se enfeita. Nós também precisamos enfeitar, né? Não externamente, mas interno. Trazer para dentro do nosso coração as virtudes que são próprias do cristão. E imitar a Jesus Cristo. E aquele que vive nesse estágio consegue facilmente se ligar às coisas de Deus, porque é inflamado de amor pelo Senhor. Por isso, se você gostou desse vídeo, eu convido você a deixar nos comentários, né, o que você acha disso. Se você vive já esse estágio ou ainda está no primeiro estágio, muitas vezes acontece isso, né? Nós estamos progredindo na via espiritual, eu passo pelo processo de purificação, em seguida entro no segundo estágio de iluminação, consigo adquirir virtudes, só que por desleixo, às vezes, ou por circunstâncias, nós acabamos retornando para o caminho, né? Para o início novamente. Mas a luta precisa ser constante. Por isso, se você gostou desse vídeo, partilhe com seus amigos, deixe sugestões nos comentários, que semanalmente nós queremos estar publicando. E se ligue, viu? Porque o próximo vídeo nós vamos falar sobre a via unitiva, a via de santidade. E por recomendação, né, leia São João da Cruz, Noite Escura da Fé, leia também o Castelo Interior de Santa Teresa, porque é tudo que nós estamos falando aqui nesses vídeos. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.